desde que você começou no trading esportivo, disseram para você, catequizaram você, de que o certo é você operar em odds altas, fazer as suas apostas esportivas em odds mais altas, usando pouco dinheiro, porque é assim que se faz uma gestão de banca saudável para você poder recuperar, né, recompor a sua stake caso você perca em menos tempo, né? Você recompõe em menos tempo uma stake perdida. Então, supõe-se que era para você ter resultado, não é mesmo? Então, fica comigo até o final que hoje eu vou te explicar por que que nem com odds mais altas e dinheiro mais baixo, nem assim você conseguiu o resultado até hoje. Bora lá. Um dos maiores erros que os iniciantes cometem, e talvez seja o seu caso, é não ter um método, tá? Em primeiro lugar, não ter o método. É achar que só estratégia já é método, né? Simplesmente sai pegando uma estratégia aqui, ou pega mais de uma, né? E sai fazendo aí. Outro ponto que iniciante falha é na seleção de jogo, né? Não sabe qual tipo de jogo vale, tá? Presta bem atenção nessa expressão, né? Não sabe qual tipo de jogo vale para a estratégia, para o método que quer fazer. Não sabe qual odd usar para poder fazer as apostas esportivas. Não sabe fazer gestão de banca direito, né? Então, comete muito pecado com relação à gestão de banca. Demora demais para alcançar uma taxa de acerto, para poder lidar com uma banca profissional, né? E já quer lidar logo com bancas profissionais antes de conseguir garantir uma taxa de acerto que permita trabalhar com uma banca profissional, né? Então tem vários detalhes que o iniciante não consegue controlar e acaba causando prejuízo até em curto prazo, né? Não precisa ser longo prazo, não. O iniciante tem prejuízo até em curto prazo e causa sérios danos, tanto emocional quanto financeiro, porque acaba perdendo, acaba quebrando banca e acaba tendo que depositar mais dinheiro, o que não deveria ser feito, né? E somado tudo isso, né? Eu falei desse monte de coisa porque tudo isso está englobado no assunto que eu vou mostrar para você aqui hoje, com casos práticos, casos reais que aconteceram nesse fim de semana e que gera todos esses problemas que os iniciantes cometem, né? Todos esses erros que os iniciantes cometem, esses problemas que eles estão envolvidos. Você vai entender um pouquinho do porquê nem com odd mais alta e menos dinheiro os iniciantes conseguem resultado. Muitas pessoas já passaram anos aqui nesse mundo das apostas, do trading esportivo, já usaram, ficam insistindo em usar odd alta e stake mais baixa, como se do dia para a noite fosse surgir uma fada madrinha, bater com a varinha na cabeça dele e falar: pronto, hoje você vai ser, a partir de hoje você vai ser lucrativo, porque a gente estava só te testando, né? Você usou por tanto tempo aí odd mais alta e dinheiro mais baixo que pronto, eu resolvi vir aqui para te recompensar por isso, né? A partir de hoje você vai ser lucrativo, você está validado para ter lucro a partir de hoje, né? Mas não é assim que funciona. E talvez seja o seu caso, né? Você já girou por tudo quanto é lugar, por tudo quanto é odd e não conseguiu. Eu vou te mostrar por quê e como você tem que lidar com isso para parar de perder dinheiro da sua banca, ok? Estou aqui de novo com o nosso Academia das Apostas. Se você não conhece o Academia,
Vou deixar o link dele na descrição do vídeo como créditos. O site não é meu, não tenho relações com o Academia das Apostas, não é meu patrocinador, não faz nada comigo. Nem conversar com a galera de lá eu converso, né? Não tenho contato. É simplesmente um site que eu uso para mim e tô trazendo aqui para você, para, se possível, você usar também, ok? Então vamos começar aqui. O que é que eu quero mostrar para você? Existe uma coisa no futebol chamada motivação. Algumas pessoas chamam isso de must win, né? E o must win, vou botar aqui nos jogos do domingo, o must win causa eventos curiosos no mundo do futebol. Por exemplo, o must win causou aqui nesse domingo o resultado do Napoli sobre o Verona, né? O must win causou esse resultado aqui. Ou causou metade desse resultado aqui, né? Metade. O segundo gol do jogo não tem muito a ver com o must win. O segundo gol do jogo tem a ver com outras coisas além desse fator. O must win, a motivação, né? Também causou aqui nesse domingo o resultado do jogo. Cadê? O resultado do jogo aqui do Twente com o Willem Tué, tá? Willem 2 aqui. A motivação gerou este placar dilatado, tá? A falta de motivação, tá? A falta de motivação gerou, por exemplo, esse resultado aqui, né? Falta de motivação gerou esse resultado aqui. A falta de motivação também gerou este resultado aqui. Falta de motivação também gerou este resultado aqui. Então, por que eu estou mostrando tudo isso? Opa, aqui é o Ailton. Se você está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo. Eu sou trader esportivo há 12 anos e aqui nesse canal você não vai encontrar mais nada na internet igual você acha os conteúdos daqui. A minha experiência desses 12 anos traz para você conteúdos que permitem que você consiga consistência, lucratividade mais alta e entendimento sobre qualquer evento de qualquer mercado que você queira fazer de maneira mais facilitada. Então, eu preciso que você se inscreva no canal. Se não for inscrito, aqui embaixo tem um botãozinho para você se inscrever. Eu preciso que você acione as notificações do sininho para receber todos os materiais que eu publicar, né? Os materiais novos que eu publicar. Eu preciso que você deixe o seu like nesse vídeo, porque é assim que o YouTube entende que você está gostando do material, que você está engajado com o que eu estou falando aqui, e assim ele me ajuda a alcançar mais pessoas como você, que precisa desse conteúdo aqui para continuar aumentando a sua grade de conhecimento. Eu preciso também que você compartilhe esse vídeo aqui para os seus amigos, nas suas redes sociais. Aqui embaixo tem um botãozinho de compartilhar. E você vai salvar um amigo seu das garras desse mercado que nunca te deu resultado, não vai dar resultado para ele. Traz ele para cá, que a gente vai dar um jeito em você e nele também, para vocês conseguirem resultados juntos aqui comigo. E eu tenho certeza que eles não vão achar isso em lugar nenhum mais aí na internet. Eu preciso que você se torne membro do Escola de Trading. Aqui embaixo, na descrição do vídeo e também no comentário fixado, tem aí as instruções para você virar membro do Escola de Trading. Você pode vir comigo lá no WhatsApp,
para você se beneficiar de várias coisas, entre elas um acompanhamento diário que eu dou para todo mundo que estuda comigo lá dentro do WhatsApp, né? No nível 3, a galera estuda comigo lá e eu acompanho, eu dou acompanhamento, eu dou entendimento para eles todos os dias, eu dou um mini curso diário para eles lá em termos de trading esportivo para eles criarem qualquer metodologia que eles quiserem. Tá a fim de criar a sua? Vem comigo fazer parte do clube de membros do Escola de Trading. Clique em curtir se você gostou, compartilhe o vídeo, acione as notificações no sininho. É isso. Bora continuar com as dicas. O cenário do jogo que você pega para fazer a sua entrada, ele está diretamente ligado no valor que tem de você colocar o seu dinheiro no mercado ou não. Se você pegar um jogo de potencial, né? O que é jogo de potencial? Por exemplo, o jogo do Twente contra o Villain. Né? Por que é jogo de potencial? Porque o Twente, por exemplo, ele tinha marcado em 100% dos jogos em casa. Ok? O Twente marcou pelo menos um gol em 100% dos jogos em casa. O Villain 2 marcou em 75% dos jogos em casa, né? Então, é um jogo de valor para gols. Porque os dois times têm ataque o suficiente para marcar gol quando eles precisarem, ok? Quando esses dois times aqui estiverem sem motivação, esse placar aqui, ele vai se transformar em outra coisa, como, por exemplo, esse daqui. Por que que esse placar aqui acabou 0-0 e por que que esse placar aqui acabou 6-2? Qual é a diferença entre esse jogo que acabou 6-2 e esse jogo que acabou 0-0? Se você não souber responder a esta pergunta que eu tô te fazendo, você tá com um problema muito grave na sua mão. Não saber o que diferencia, o que causou um 6-2 em um jogo e o que causou um 0-0 no outro jogo, né? Não saber a diferença entre eles demonstra que você não tem método. E quando você não tem método, você fica colocando dinheiro no mercado aleatoriamente. E muitas vezes você coloca esse dinheiro no mercado tão aleatoriamente só porque você tá confortável trabalhando numa odd mais alta com dinheiro mais baixo. Você arrumou uma desculpinha para o seu cérebro para poder entrar em vários jogos que você quiser durante o dia. Por quê? Porque se eu perder agora, eu posso recompor esse dinheiro em uma ou duas entradas, né? E aí fica fácil de eu assumir qualquer tipo de risco no mercado. É isso que botaram na sua cabeça? Se foi isso que botaram na sua cabeça, eu tenho uma coisa simples para te perguntar. Quantos anos faz que você executa isso? Em todos esses anos que você executa isso, qual é a sua renda no trading esportivo? Você consegue sacar dinheiro? Você já virou profissional de trading esportivo fazendo isso? Ou nem com odd alta e dinheiro baixo você conseguiu ainda? Você vive trocando dinheiro com o mercado. Mesmo fazendo isso, você ainda vive trocando dinheiro com o mercado. Se a resposta for eu ainda troco dinheiro com o mercado, mesmo fazendo entradas com odds altas e dinheiro mais baixo, significa que você ainda não tem um método. E quando eu falo método, eu não estou falando de fazer over, ou fazer under, ou fazer back a favorito, ou fazer lei a zebra. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de você saber, por exemplo, o porquê você faz uma entrada num jogo que vai acabar 6-2,
Antes de tudo acontecer, tá? Eu tô falando saber antes do jogo começar, né? Você sabe a diferença entre Twente Villain e Cádiz e Levante? Você sabe em qual patamar esses dois jogos estão enquanto eles ainda não começaram? E eu não tô falando de qualidade de times, não. Eu não tô falando que um é alemão, que o outro é holandês, que o outro é espanhol, que o outro é inglês. Eu não tô falando disso. Eu não tô falando de escudo, eu não tô falando de camisa de time, eu não tô falando de qualidade de jogadores, eu não tô falando de nada disso. Eu tô falando de potencial. Eu tô falando de valor. Eu tô falando de você entender os motivos que fazem um gol sair num jogo desse aqui e os motivos que fazem isso aqui já ter chance de acabar 0-0 antes dele começar. Você consegue me explicar como esse jogo aqui já tinha capacidade de acabar 0-0? Você consegue extrair um argumento que demonstre o porquê esse jogo já tinha o risco de acabar 0-0? Se você não conseguir, significa que nem com dinheiro mais baixo, nem com dinheiro mais baixo e odd mais alta, você tende a ter resultado no seu longo prazo. Porque você não entende o valor dos jogos. Você ainda não tem um método. Você simplesmente está operando porque botaram na sua cabeça que se você perder pouco e trabalhar com odd mais alta, você não quebra uma banca. Só que isso é uma coisa tão rasa que vão fazer você, as pessoas que te catequizaram dessa maneira, elas estão interessadas em fazer você ser escravo dela. Porque você vai passar anos e anos e anos e anos e anos seguindo essa pessoa para que ela te entregue a chave para que você seja consistente e seja lucrativo de uma hora para outra. A pessoa que catequizou você desse jeito, ela não está interessada em te transformar num profissional de trading. Ela tá interessada em te transformar num escravo. Porque ela não te explicou. Se é que ela sabe, né? Ela não te explicou quando, em qual jogo a sua odd mais alta com um dinheiro mais baixo vai funcionar e em qual jogo esse dinheiro e essa odd mais baixa não vai funcionar. Ele não te explicou. Essa pessoa não te explicou nada disso. É por isso que eu tô aqui hoje. É por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, porque eu quero explicar para você como você entende a hora de usar a sua entrada e a hora de ficar de fora dos jogos. Vamos começar por esse aqui, tá? Cádiz e Levante. Quando esse jogo começou, o Cádiz, eu vou até abrir aqui, ó. Vou até abrir aqui para te ajudar um pouquinho. Quando esse jogo aí começou, esse aqui, eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo também. É o Flash Score, né, o resultados.com, que eu uso para ler a tabela, a classificação dos campeonatos, tá? Eu só uso para isso também. Não uso o Academia e eu aconselho você a não usar também o Academia para essa finalidade, né, de finalidade de olhar a tabela, né? Olha a tabela aqui pelo Flash Score, ok? Então, já estou aqui, ó, na Série B da Espanha, né? Vou clicar aqui em classificação. E tem aqui Cádiz e Levante. O Levante, quando esse jogo aí começou, né? Quando esse jogo começou, o Levante estava com 35 pontos. O Cádiz estava aqui, ó, com 23 pontos, certo?
Quando esse jogo começou, o Cádiz estava fora da zona de rebaixamento. É isso? Com 23 pontos. Né? Tanto é que não tem mais ninguém aqui com pontuação parecida. Né? Ele já estava fora da zona, com 23 pontos. E o nosso querido Levante, ele estava aqui aqui fora, com 35 pontos. Ok? Ele estava fora da zona de classificação. Quando o jogo começou, o Levante somou um ponto. Foi para 36. Aí ele saiu de sétimo colocado e entrou no quinto colocado. Ele subiu 2 posições somente com o empate contra o Cádiz. O Cádiz já não estava ameaçado pela zona de rebaixamento. Ele já estava fora e simplesmente empatou para poder se garantir longe do Eldense. Eldense, que tem 21 jogos ainda vai jogar. E caso o Eldense vença o jogo, para quantos pontos o Eldense vai? Vai para 24, não é? Quantos pontos o Cádiz já tem? 24, não é? E o saldo de gol do Eldense? -8. O saldo de gol do Cádiz é o quê? -6. Mesmo que o Eldense vença por 1-0 o jogo dele, não vai adiantar porque o Cádiz já está confortável fora da zona de rebaixamento. Você está começando a entender o que eu quis dizer aqui? Se você simplesmente pegar esse jogo aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Olha o Cádiz se envolveu aqui em 90% de over 0,5. Pelo menos um golzinho ele pega, né? O Levante se envolveu aqui em 80% de jogos com gols. É isso? Né? Pelo menos tem potencial para gol, né? Aqui o Cádiz ou marcou ou sofreu contra esses times aqui da zona de cima, né? O Levante contra times da parte de baixo. Tem aqui, olha, já tem 2-0 aqui, né? Mas marcou gol aqui, se envolveu com gols e tal, né? Tem momento de gol aí no segundo tempo, não é isso? Tem potencial para gol, né? São times que se envolvem com gols. E por que não hoje? Porque justamente hoje, Cádiz e Levante resolveram que iam ficar no 0-0 por causa do cenário do jogo. No dia de hoje, eu tô falando dia de hoje, mas foi nesse domingo, né? Nesse domingo, Cádiz e Levante estavam num cenário em que as estatísticas e o potencial que eles têm não importava para nada. Porque o que mais importava para Cádiz e Levante era o objetivo do campeonato, que é a classificação na tabela. Os times jogam ao longo da temporada para se classificarem para alguma coisa, né? Então, a prioridade desses times não é marcar gol. A prioridade desses times é se posicionar bem na tabela. Independente se para isso precise marcar o gol ou não. Se puder ganhar essa posição com menos esforço, melhor. Porque assim não existe desgaste dos jogadores. E foi isso que o Levante fez no dia de hoje, porque ele estava com 35 pontos, empatou o jogo, foi para 36 e entrou bem aqui enquanto os concorrentes já tinham jogado. Então o potencial que o Levante tinha para esse jogo aqui não servia para nada no cenário desse jogo de hoje. Assim como o Cádiz também não precisava do potencial dele no cenário do jogo de hoje. Tá? Se você não souber interpretar o cenário do jogo, você não sabe interpretar risco sobre a sua entrada. O que é risco? Risco é quando você olha para tudo isso aqui de potencial, né? Você conhece os times, você sabe do que eles são capazes de fazer, mas você não coloca no meio dessa análise a necessidade
deles executarem isso no dia de hoje. Se você não fizer isso, você vai devolver dinheiro para o mercado todo mês. Você vai começar ganhando o seu dinheiro e de uma hora para outra você vai entregar tudo de volta. Porque não adianta você pegar odd baixa, odd alta, né? Não adianta você pegar odd alta e stake baixa se o jogo vai acabar 0-0. Não adianta, você vai tomar prejuízo do mesmo jeito. E você vai ficar entrando toda hora em jogos desse tipo aqui só porque você acha que os times têm chance de marcar gol, né? Você vai encontrar um argumentozinho furreca que vai sair de dentro da sua cabeça para fazer uma entrada dessa aqui, seja em qual jogo for. Eu estou usando esse aqui de exemplo, mas existem inúmeros outros. Por exemplo, vou te dar um outro exemplo aqui. Nesse domingo também teve. Cadê? Teve o jogo da Inter, né? Cadê a Inter? Aqui a Inter. Venezia e Inter. O lanterna do campeonato, né? Jogando contra um dos postulantes ao título do campeonato. Muitas e muitas e muitas pessoas devem ter tomado head nisso aqui. Porque a Inter, ela ganhou, se não me engano, foi um gol contra. Não, foi o Darmian que marcou esse gol aqui. Não foi contra, não. Mas saiu um golzinho no HT e depois você fica aí vendo chute a gol, vendo não sei o que, movimentação de jogo, você gasta o seu tempo, você estuda o time, você lê estatística, meu Deus, vai Inter, vamos lá, vamos marcar mais gol e nada. E o jogo acaba 1-0. Isso aqui é culpa sua. A Inter não ter, aliás, você não ter visto, você não ter visto o risco da Inter não marcar mais gols aqui, a culpa é sua. Porque você não fez a leitura do cenário do jogo. De que jeito a gente faz a leitura do cenário da Inter? A gente vem aqui nos últimos 10 jogos e vê se a Inter já se envolveu com placares de 1-0 quando ela marcou o gol primeiro. E você vai ler somente os campeonatos né, os resultados do campeonato estadual, nacional, né? Então, a Inter não tinha aqui no italiano, né, nos últimos jogos do italiano, não tinha nenhum placar de vitória magra por 1-0. Mas o Venezia tinha derrotas no plural por 1-0. Perdeu para o Napoli, time de topo de tabela. Perdeu para o Napoli de 1-0. Perdeu para o Lecce. Perdeu para a própria Inter de 1-0. E esse jogo foi na casa da Inter. Então, a falta da sua leitura neste comportamento aqui faz você ter prejuízo. Você está causando o seu próprio prejuízo por você não ter um método. A leitura desses dados aqui com o objetivo de interpretação de comportamento faz parte da metodologia. Se você não tiver o costume de ler os resultados para entender o que os times reagem ao cenário, como os times reagem ao cenário do jogo, você vai tomar prejuízo, independente de qual odd você usar. Por quê? Porque você vai usar odd alta aqui, velho. O gol da Inter saiu no primeiro tempo, não é? Aí você vai olhar para isso aqui, você vai acabar usando algum argumento furreca que sai de dentro da sua cabeça, que vai dizer para você, olha, a Inter vai marcar mais um gol. Olha, o jogo tá movimentado. Olha, a Inter tá jogando com lanterna do campeonato. Olha, a Inter tá brigando para ganhar, para chegar mais acima no campeonato, para virar líder. Tá? Você vai sair com algum comentáriozinho furreca
que não tem absolutamente ligação nenhuma com metodologia. É puro achismo seu. E esse achismo seu vai quebrar você no meio uma hora ou outra. Porque mesmo usando odds altas e pouco dinheiro no mercado, né? Essa odd ficou alta, né? Essa odd aqui, um over 1.5 aqui, limite, esse over 1.5 ficou alto. Não é isso? Essa odd subiu, né? Subiu, foi embora a odd, né? Você pode ter entrado nisso aqui e pegou o head, né? Você aceitou o head, porque é assim que faz, não é? Não, tem muito valor. Tem esse é o paradigma que botaram na sua cabeça. Quando um time desse, quando a odd fica muito alta, para um time desse aqui tem valor, porque no longo prazo esse gol sai. Foi essa a caca que botaram na sua cabeça, sem te explicar, que esse gol realmente sai, mas sai em cenários específicos. Nesse cenário aqui não sai, não. Você pode fazer 10 jogos desse jeito aqui, neste cenário aqui, e o gol não vai sair. Vai acabar 1-0. Como já tinha acabado, entre os dois mesmo, entre Venezia e Inter, já tinha acabado aqui, ó. 1-0. E você não viu isso. Ora as bolas. Os dois já jogaram. Inter e Venezia já jogaram dias atrás. E o jogo acabou com o mesmo placar. Mas você não. Você é o sabe-tudo do paradigma catequizado, né? E aí você acha que a Inter vai fazer mais um gol aqui. Aí você entra no 1,5 e toma um prejuízo, por quê? Fala aí. Porque tem valor? Tem valor botar pouco dinheiro com uma odd mais alta pra ver a Inter cagar na sua cabeça hoje. Não tem? Tem valor. Aí você vai fazer, você fez aqui e tomou prejuízo. Você fez hoje de novo, tomou outro prejuízo. É isso? E se você fizer mais um terceiro desse jeito aqui, você vai tomar um terceiro prejuízo. E vai devolvendo o dinheiro pro mercado toda vez e não vai sair do lugar. Por quê? Porque você não tem um método que faça, que linke para você potencial e necessidade. Você não tem esse método e, ao não ter esse método, você vira escravo. Você vai passar anos e anos comendo na mão das pessoas que dizem para você: continua fazendo isso aí que você está fazendo porque tá certo. Vai lá, continua botando esse dinheiro aí, porque uma hora o gol sai. Você vai virar escravo, se já não virou. Tá? Então eu tô aqui para desfazer a M que você faz. Como dizia Capitão Nascimento, né? A gente tá aqui para desfazer a M que você faz. Se você passar a entender quando que a Inter faz mais um gol, ao invés de terminar em 1-0, você para de devolver dinheiro pro mercado. Ailton, mas quando que é isso? Quando que essa Inter vai fazer isso? Quando esse Venezia, em primeiro lugar, esse Venezia não pode ter o cenário de derrota parcial de 1-0 repetidas vezes nos últimos 10 jogos. Não pode. Toda vez que você tiver com um placar parcial no jogo, tá? 1-0 Inter. Acabou o primeiro tempo, 1-0 Inter. Aí você se pergunta: será que vale fazer o over 1,5 nesse jogo? Aí você vai vir para cá procurar a resposta. Se o Venezia tiver muito placarzinho com esse resultado de 1-0, significa que o cenário onde o Venezia está já não está mais gerando no Venezia a necessidade de correr atrás de resultado. Se não está, né? Vou vir aqui até aqui, ó, para te mostrar onde está o Venezia, ok?
O Venezia tá lá embaixo. Aqui. 19º colocado. E já não sai mais, né? Não sai mais. Nem mesmo que vença o jogo, ele já não sai mais daqui dessa zona, tá? Então, a derrota parcial do Venezia gera no Venezia o comportamento de que não consigo revirar jogo, revirar o placar, né? Não consigo dar a reviravolta para eu poder pontuar para sair daqui de baixo. O time fica entregue. Isso é comportamento de desmotivação. Se você não entender a leitura de must win, você vai continuar devolvendo dinheiro para o mercado. É cenário. Aí tem aqui o resultado, então já é risco para sua entrada. É bom que você não assuma isso. Senão vai dar problema no seu longo prazo. Outra coisa, para o Venezia não ter este resultado aqui, ó, para o Venezia não ter este comportamento aqui de 1-0, é necessário que você entenda como um time que perde o jogo corre atrás de resultado. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui um videozinho que eu já trouxe como opção para você assistir num dos vídeos anteriores, que é como analisar jogos de Copa. Mas não é para você analisar jogo de Copa nenhum, não. É só para você entender questões táticas dos times, que lá eu explico como funciona a dinâmica, né? Transições e os bancos que os times levam para o jogo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo como analisar jogos de Copa. Vou deixar no cardzinho aqui em cima, só você clicar aqui depois para assistir. E você vai entender a dinâmica tática dos times. Para que isso? Se o Venezia está perdendo um jogo de 1-0, é ele quem precisa fornecer a mentalidade para deixar esse jogo disputado até o final do jogo. Se o treinador do Venezia empurrar mais jogadores de ataque no time titular, né? Se ele tirar jogador de defesa lá no segundo tempo, né? Lá no segundo tempo, o treinador vai lá, tira jogador de defesa, coloca mais jogadores de ataque. Ele tá transformando esse jogo, ele tá transformando o time dele num time de mentalidade ofensiva. Ele vai jogar com as linhas avançadas. Ao fazer isso, ele oferece facilidade para o time adversário contra-atacar e marcar gols, certo? Aí, dessa maneira, fica mais fácil um time confortável como a Inter, que já está ganhando o jogo por 1-0, fica mais fácil para eles marcar um 2-0, porque ele vai encontrar espaços na defesa do Venezia, porque o treinador vai tirar a peça dali para abastecer o ataque. Então vai ficar menos povoado, menos denso a defesa. Portas abertas para a Inter marcar mais gols. Mas não. Se o banco do Venezia tiver poucas peças ofensivas, menos de 70% de peças ofensivas, você vai estar assumindo o risco do Venezia repetir esse comportamento do 1-0. Aí você está sem método. Você não está aplicando aqui a leitura da chance de você perder o dinheiro no cenário de hoje. E aí, nem com odd alta e dinheiro mais baixo, você vai ter resultado nessa parada aqui. Porque o cenário está influenciando diretamente no resultado do jogo. E você não sabe ler isso. Você é o lindão que dizem que só repete o que enfiaram na sua cabeça. Repita, porque no longo prazo o gol sai, né? Tem valor você usar a Inter com uma odd alta e pouco dinheiro
para a Inter marcar mais de um gol no jogo. Não é isso? Não é isso, não. Não é isso, não. Se você ficar repetindo isso, você vai continuar cego do jeito que você tá hoje, achando que é assim que faz. Só porque você tá com uma gestãozinha aí que te deixou confortável de poder perder no dia de hoje para recuperar amanhã. Você tá cego. Pare de fazer isso. Entenda aqui quando é que um time marca mais de um gol e quando é que ele termina o jogo assim, marcando um golzinho só. Entenda quando. Aí sim você pode usar essa odd que você vai ganhar muito dinheiro fazendo isso. Aí você vai ganhar, certo? Esse jogo aqui do Napoli, quando o Napoli fez o 1-0, tá? Quando o Napoli fez o 1-0, o 2-0 perdeu o valor. Tá? O over 1.5 aqui perdeu o valor. Por que perdeu o valor? Porque o Napoli já tinha insistentemente comportamentos de placar de 1-0. O Verona também já tinha insistentemente aqui, ó, placares de 1-0. O que foi então que provocou o 2-0 no dia de hoje? Comportamento do Verona. No dia de hoje, nesse jogo aqui, né, especificamente, o Verona se comportou ofensivamente diferente. Por quê? Por que que o Verona se comportou ofensivamente diferente? Porque estava ou ainda está na borda da zona de rebaixamento. O treinador quis usar as peças ofensivas que tinha no banco e potencializou a chance do Verona disputar o jogo até o final. Ao fazer isso, ele abriu fragilidade. Esta fragilidade aqui do Verona, do final do jogo, ficou altamente encaixada com esse potencial que que o Napoli tem aqui no 76,90. Né? E aí, o que acontece? O que acontece? Acontece o golo. Né? O gol veio aqui, aconteceu aos 61. Né? O gol veio aqui, aconteceu aos 61. Indo para o 76,90, né? Momentos em que o Verona começa a aumentar aqui a fragilidade, certo? Aí acontece mais gols no jogo. Twente e Villain. Por que que acabou 6-2? Porque o Villain, vou botar aqui, ó. Vou botar aqui na Holanda, aqui, ó. Campeonato holandês, classificação. Você tem aqui, ó. O Villain estava aqui embaixo, ó. Ele estava aqui disputando o acesso, tá? Disputando a entrada aqui na zona de classificação. Ele estava com 22 pontos, podia ir a 25. O Twente estava com 31 pontos, né? Tava aqui com 31 pontos e o Villain estava tentando forçar o gol para entrar ali. Ao começar o jogo ofensivo, com mentalidade forte para ataque, o Villain expõe fragilidade. O Villain vem aqui e expõe a chance que ele tem de tomar gol contra times de topo de tabela, que demonstra já acontecer nessa área aqui. Ao fazer isso, ele potencializa a chance do Twente aproveitar o potencial que tem contra esses times de meio de tabela para poder marcar os gols que ele pode marcar. E aí tem momentos de fragilidade aqui, onde o Villain vai ficar exposto para poder ir atrás do gol e acaba sofrendo, né,
Porque o Twente tem potencial para marcar. E aí você usa. Aí aparece o valor. É só aí que aparece o valor. O Twente tem o potencial e o Villain entra com o cenário. O cenário deixa o jogo aberto. O Twente tem o potencial e executa isso que acontece aqui. Enquanto que a Inter, como já estava vencendo o jogo, o Venezia não se expôs. Não foi atrás do empate. Aí a Inter, não precisando fazer mais nada, acaba no 1-0. Ok? Aberdeen e Hearts. Olha isso aqui, ó. Olha essa sequência do Aberdeen aqui. Só tem derrota e empate e um monte de falha de ataque. Tá vendo aqui? Falhou, 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 falhou. Tá vendo? O Hearts tem algumas vitórias e também tem falhas de ataque aqui. O Aberdeen está em terceiro lugar no campeonato e tem esses resultados aqui, ó. O Hearts é um time que está mais para baixo e tem esses resultados aqui. Quando você olha a sequência de vitórias que o Hearts teve nos jogos recentes e olha a quantidade de derrota e de empate que o Aberdeen teve aqui, você acaba ficando em dúvida. Se você não conheceu o campeonato e não tiver olhado para a tabela ainda, você fica em dúvida de quem é o favorito aqui, não fica? Por quê? Quando você olha que o Aberdeen está em terceiro, aí você entra em pane. Porque como pode o terceiro colocado, né, disputando o título, ter uma quantidade de resultados dessa daqui? Must win, jovem mancebo. Eu tô aqui é para te ensinar coisas que eu passei a perceber. Eu aprendi isso aqui desde 2012. Eu aprendi isso aqui, eu assimilei para mim de uma forma que possibilita que eu tenha 93% de taxa de acerto nas minhas entradas. Por causa disso aqui. É por causa disso aqui que eu tenho esse acerto. E você também pode, se você souber, aplicar isso aqui para dentro do seu método. O que causa o Aberdeen fazer isso aqui? Se ele está em terceiro lugar na tabela. O que causa o Aberdeen fazer isso aí é a distância. A distância que ele tem da pontuação dele para os dois líderes está muito longe. Ele não aguenta mais. Ele está muito cansado. Mentalmente, o Aberdeen já não aguenta mais nada. Ele só quer mesmo proteger a posição que ele tem aqui, porque aqui tá bom. Ele achou um cantinho aqui para ficar, para criar as galinhas dele e não quer briga com ninguém. Tá bom aqui para ele. Aí o que acontece? Acontece isso aqui. Enquanto ele estiver nesse mesmo cenário, enquanto ele estiver na mesma situação, ele vai continuar fazendo isso aqui. Ele vai continuar. E o Hearts, por que ele tem resultados melhores? Ele tem mais vitórias. Ele tem mais pontuação recente do que o Aberdeen. Porque ele está lutando contra o rebaixamento. Ele não quer ficar aqui, ó, nos dois últimos colocados. Ele não quer. Ele quer sair um pouco mais, né? Se desgrudar desse lamaçal aqui de baixo. Aí, por isso, ele tem aqui esses resultados melhores. Aí você vai me perguntar, mas aí o Hearts não tem, então, se ele tem esses resultados recentes aí, por que então ele não marcou esse gol aí no dia de hoje? Não marcou porque não precisava. Além de que ele tem Copa de 17, né? Pode ser que tenha poupado o time. E também, hoje na tabela, ele já está um pouco mais distante do St. Johnstone. Já virou 9 jogos, 9 pontos de distância para a lanterna, especificamente dito. Né? Então,
todos esses jogos aqui, eles variam, né? E você precisa entender que os campeonatos têm, os campeonatos passam por 3 períodos. O primeiro período é quando os times brigam mais ferozmente pela parte de cima da tabela, né? Tá todo mundo ali no bolo, as primeiras 10 rodadas, as primeiras 15 rodadas, tá todo mundo ali no bolo para tentar garantir um lugarzinho ao sol, né? Os times vão tentar, eles vão dar de tudo que eles podem para alcançar uma melhor posição na tabela. Ao alcançar esta posição, esta melhor posição na tabela, entra a segunda fase do campeonato, que é a administração daquilo que eles ganharam. Futebol é uma competição. E as competições existem metas e existem objetivos. A partir do momento que um time luta por um objetivo e alcança esse objetivo, ele administra. Ao administrar, ele varia, porque agora ele joga a responsabilidade no adversário. Ele não quer mais se expor. Ele só quer proteger aquilo que ele ganhou. Então ele joga a responsabilidade no adversário dele. Se o adversário também tiver num cenário que não precisa se expor, porque o adversário também tá num cenário legalzinho, o jogo acaba 0-0. Se um time que não precisa de resultado abre 1-0 e o outro que já não precisava nem do golzinho do 0-5 já tomou o gol, ele aceita a derrota e o jogo acaba 1-0. Então, você precisa entender que dia, especificamente, você pode usar a sua odd e a sua gestão de banca, né? Essa que você está acostumado a usar. Aí sim a sua odd alta dá resultado. E você pode usar o dinheiro que você quiser, tá? Você pode até mesmo usar odds baixas, que é o que eu faço para mim, né? Usando odds baixas e incorporando de maneira excepcional esta partezinha aqui dentro da metodologia. Senão, você vai ser eternamente um escravo que vai ficar repetindo toda hora a mesma coisa, sem saber o que está fazendo, esperando que a sorte te ajude um dia ou outro. É isso que você quer para você? Acho que não. Se você quiser melhorar um pouco mais nisso aqui e acha que é muito complexo, vem fazer parte do clube de membros do Escola de Trading, porque lá eu dou maior ênfase para a galera poder entender isso aqui. Então, na descrição do vídeo aqui tem a maneira que você pode fazer para se tornar membro do Escola de Trading, certo? E aí, o que é que acontece? Acontece que eu preciso, cadê? Eu preciso agradecer os membros que já fazem parte deste canal. Então, todo mundo que está passando aqui embaixo, ó, que você está vendo, essa galerinha tá comigo lá todos os dias e eles entendem, pelo menos começaram a entender de uma maneira mais forte esta partezinha aqui. Porque todos os dias eu converso com essa galera aqui, o que que eles podem fazer, o que que eles têm que evitar e de que maneira eles têm que se comportar com o dinheiro na mão para poder ter consistência no trading esportivo. Seja lá em mercado de gols, seja em mercado de match odds, seja em ambas marcas, seja em over, seja em under, não importa. Lá no grupo eu passo informações e metodologia para todas as estratégias que você quiser. Basta você ir lá, falar para mim, você pode até me mandar mensagem no privado, que eu respondo todo mundo, né? Não deixo ninguém no vácuo. Você manda para mim a pergunta e eu vou te orientar todos os dias a respeito
da sua metodologia em específico. E aí você começa a ter um livramento dessa escravidão que você entrou aí e que não deixa você sair do lugar. Você sempre troca dinheiro com o mercado, né? Não interessa a odd que você usa, você sempre continua, ganha e perde, não sai do lugar. Lá dentro você vai parar com isso, porque eu vou te ensinar exatamente o que fazer, assim como eu ensinei, ou venho ensinando, né? Toda essa galerinha aqui que está presente lá comigo no grupo de estudos. Então, vem fazer parte do clube de membros do Escola de Trading. Clique em curtir se você gostou. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos nas suas redes sociais. Na descrição do vídeo aqui tem os links para você falar comigo, chat do Facebook, Instagram, né? Inclusive meu Instagram tá aqui embaixo também, embaixo do meu nome aqui. Compartilhe o vídeo para os seus amigos, se inscreva no canal, acione as notificações do sininho. E é isso. Muito obrigado. Hasta la próxima, bebês, porque eu fui.